E aí, pessoal, todo mundo pronto aí para mais um vídeo do canal Design Review? Ronald, como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo beleza, Rodrigo? Joia. Vamos Vamos. começar aqui mais um tema, né? Isso, mais um tema. Essa vez vamos estar falando sobre Loin, que é um tema não muito falado, né? Na verdade, é recente, né? Essa semana a gente andou conversando, e eu, Ronald, conversei também com um amigo meu, o Henrique, e, e é uma coisa nova que a gente não conhecia, mas parece que em algum momento já vai estar chegando aí para nossa para nossa área de trabalho, né? Em algum momento. Que é uma evolução do. Evolução é uma palavra, a gente vai ter a gente tem um texto melhor aqui, mas a princípio vamos falar que é uma evolução do BIM. Não, evolução do LOD, não do BIM exatamente. É Isso, dentro do BIM, mas evolução do LOD. exatamente. É uma coisa nova que está começando aí, né? Assim, a ser, a ser mais falada, né? E é uma coisa que acho que vai deixar mais amarradinho o que a gente faz com o que o cliente precisa e o que a gente e que cada parte precisa na, na Para parte de receber. desenvolvimento, né? É assim, como toda metodologia, né? As metodologias são assim, elas começam, ajudam, elas se desenvolvem e existe a evolução, né? É a constante evolução. E dentro dessa constante evolução, é, a gente tem um conceito de LOD, que já é bem trabalhado aqui no Brasil, no mundo inteiro, esse conceito de LOD em BIM, e agora tem essa evolução do do LOIN, Isso. que seria o nível de formação necessário. Isso, a gente tem três grandes, agora são três grandes Pilares. pilares, né? Que é o LOD, Uhum. o LOI, que é o nível de informação que vai ter, e o LOIN, qual que é a informação necessária, né? Igual fala aí, nível Isso, de necessidade de informação, que é um conceito já definido, que ele já está lá na 19.650, né? exato. E já tem uma. Aqui a gente tem um exemplo aqui simplificado aqui na nossa busca, que, olha só, aqui a gente já fala do LOIN, né, como nível de formação necessário. Quando a gente tinha um LOD, por exemplo, a gente tem um LOD ainda, né? Que dá um exemplo, falando assim, olha, eu tenho um LOD 300. O LOIN pergunta qual informação realmente são necessárias para essa finalidade. Ou seja, uma evolução para ser mais assertiva dentro do que o cliente precisa, mais assertiva dentro do que a empresa precisa fornecer para cada projeto, e que ele já se mostra dividido em três partes, né? E aí que o Ronald falou ali, que é o nível de formação geométrica, o nível de formação alfanumérico e o nível de formação documental. Voltando mais um passo, quando a gente fala sobre nível de formação geométrica, seria a geometria mesmo, né? Seria a quantidade de detalhes que são modelados para no seu modelo. Esse é o primeiro. O segundo, ele fala sobre informação alfanumérica, que é o textos, né? São textos. O fabricante, às vezes o tag, ou, enfim, informações em texto. E a novidade, que eu acho que é a coisa mais. Seria equivalente isso que seria equivalente ao LOD, nível de detalhamento, ao log, né? Nível de geometria. Esse segundo seria equivalente ao LOI, né? Que já Isso tem são os atributos, né? os atributos, né? Basicamente, os atributos que você vai colocar no modelo. Isso, no AutoCAD chama, né? Os atributos no Revit, acho que no Revit português, os atributos espaço para propriedades, Isso, mas enfim, são atributos, né? São textos colocados. E por fim, essa novidade, né? Essa aqui, ó, que seria a informação documental. Quais documentos são vinculados ao elemento? Isso é muito massa, porque no Navisworks, no Revit, até no AutoCAD, você já tem a opção de você deixar vinculado um documento, um arquivo. E só que isso está sendo colocado também como uma novidade da norma, né? isso. Melhorando esse exemplo, a gente tem uma informação mais específica sobre isso, né? Que seria o seguinte, o conceito de LOIN. Aqui a gente vai ter uma imagem que vai, que vai deixar mais interessantes as diferenças. Olha só, necessidades específicas, ó, aqui embaixo,
Mas tá mais assim. Mas aqui no meio aqui, né? Isso, que aí ele fala aí, com baixo nível de detalhe e um alto nível de detalhe. Mas aí o Isso. que que você precisa, né? Voltar aí no texto, ele fala que o, o Loin, ele fala qual que é a necessidade. Então, por exemplo, você vai comprar um projeto. Você vai comprar um Uhum. projeto com a necessidade de informação. É um projeto só de fabricação ali que você só quer o detalhamento das peças para fazer furação, corte de chapa, esse tipo de coisa, você já está com o material comprado. É um detalhamento que você precisa saber qual tipo de chapa, onde que ele vai ser Ni- empregado, você quer Uhum. garantir ali a confiabilidade que é a parte de documentação, né? Eu quero a memória de cálculo, eu quero a especificação técnica, eu quero Que você precisa? Uhum. isso, as O que seu informações do projeto precisa? fornecedor. Né? Justamente isso, e isso percebe que veio diretamente, vai ser associado diretamente ao custo, né? Porque é igual nessa história, desse exemplo que o Ron está apresentando. Se você precisa dessas informações, beleza, quando você estiver conversando é, sobre o contrato, você vai mostrar essas situações. Eu preciso disso, disso e disso. O que você não precisa não vai ser feito. Vamos pensar aqui no caso, se nesse mesmo exemplo que o Ron falou, fosse só pensando em uma locação desse equipamento, se eu preciso saber da locação, então, vamos pensar uma moeda. Se eu preciso da locação da moeda, meu projeto precisa saber da locação da moeda, e só isso em relação à moeda e o espaço que ela vai conter, então eu precisaria de modelar, por exemplo, as chapas de desgaste. Eu precisaria, por exemplo, saber quantas chapas de desgaste tem para ele. Se não, não vai ser feito. Isso. E E aí não vai ser, né? É um custo menor. é um custo menor. E aí, é, foge até da parte de modelagem, o LOIN, porque, por exemplo, às vezes a gente pensa na parte de modelagem, de execução ali do modelo em si, e Uhum, existem outras partes subsequentes, né? Às vezes você vai fazer ali um 4D, então você precisa de algumas informações a mais no modelo, né? E às vezes até parte de orçamentação. Quando você já para você fazer orçamento, quando você vai amarrar ali a parte de orçamentação que está sendo modelado, qual o nível de necessidade de informação? Eu preciso, uhum, para eu amarrar um cronograma, eu só preciso do tag? Ah, não, eu preciso do tag, mas para a uhum. parte de orçamentação eu preciso de peso e material. Preciso Exato. de qual material está sendo utilizado e qual peso tem aquilo ali. Então, eu vou comprar 2 toneladas de aço A36, Isso. aí, e essa informação, qual que é a discussão da necessidade da informação, que aí qual que é a informação necessária? Porque para quem está modelando, geometria, Uhum. básico, né? Que seja LOD 100, faz o caixotinho lá, que seja LOD 300 ou 400 com furo, com diâmetro do furo, especificação tudo certinho, mas não é necessariamente tudo que é necessário. Às vezes eu preciso Uhum. colocar ali a folha de dados, porque isso vai para compra, isso vai para planejamento de obra, qual que é a fase do projeto que eu vou, né? Hoje a gente trabalha muito lá com CWA, né? Qual que é a área, o CWP, e aí Colocar um isso aí pacote, né? qual que é o pacote de compra, pacote de. Então, assim, para quem está modelando, às vezes o pacote de compra não faz diferença, Uhum. mas para o projeto é uma informação necessária. Aí entra o LOIN, que seria o nível de informação que precisa para todos os interessados, né, os Todos os stakeholders aí stakeholders. do projeto como um todo. Então, Isso é acho muito legal. Uhum. que Isso é muito legal, porque olha só, tudo isso que o Ronald falou, pensando em LOD, né? Pensando
em LOD, no modelo comum, que até então é usado, tem muita coisa aí que ele falou que seria o LOI, né, o livro de informação, que é importante, Uhum. né? E agora com o LOI, ele se torna também um documento vinculado. Esse tipo de informação aí que o Ronald falou, sem isso, se a gente pensar no nosso modelo 3D, sem o nível de formação, sem o LOI, se torna uma maquete, Se se torna torna só uma maquete, maquete. deixa de ser o E BIM, né? deixa de ser BIM, se torna uma maquete. Então, assim, essa evolução que traz também essa situação de vincular um documento, isso é muito legal, porque tanto, vamos falar assim, tanto como fonte, né, quanto... Eu não compreendi ainda se esse LOI é vinculado aos documentos só de referência ou documentos produzidos. Mas, assim... No texto acima dessa imagem aí, Uhum. aqui nessa página que a gente está consultando, e só para lembrar, a gente vai deixar os níveis, os links aqui embaixo, então vai ter esses textos aqui, vocês podem entrar, ler e fazer comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida ou algo Um diferente. comentário. Aham. Então, E aí nesse texto aí que a gente estava consultando, ele fala um pouquinho da diferença aí do que é o LOI e o o LOIN, né? LOI. Esse aqui mostra o projeto como... Aqui deve ter um exemplo, né? Que o LOI, que o texto seria a informação, né? Uhum. Beleza. É, que permite... Isso aqui seria colocar a informação mesmo, da forma comum, né? Aqui já fala que... O exemplo, né? À medida que o projeto avança, você passa a ter mais possibilidade de informações para serem vinculadas. Aqui, quando a gente já pensa num conceito novo do LOIN, o mesmo projeto assegura que as informações sejam compartilhadas adequadamente entre as equipes. Ou seja, a documentação, a parte de texto, tudo se torna uma coisa mais fluida e mais barata, né? Eu entendo que seria até mais barata no fim, ou pelo menos mais efetivo. Do A ideia exemplo, de ser mais barato é porque você só vai fazer o que precisa, né? Você sabe o que precisa, então você não isso. vai ficar colocando informação, gastando tempo numa coisa que não é necessária. Ou seja, né, haverá menos desperdício de energia, né? Agora, Exato. tem até uma coisa interessante, como é que esse conceito, a evolução do conceito, mas que alguns softwares já têm essa ideia, eles vão perceber, quando você pega, por exemplo, o Revit. O Revit tem uma opção que você tem de colocar os 3 níveis, né, de detalhamento geométrico. No Plant, tem uma coisa mais legal que eu acho, que é o seguinte, por exemplo, o Plant 3D, você já reparou quando você vai fazer uma bomba, um tanque, ou algum equipamento no Plant 3D, diretamente dentro do Plant 3D, pelo aquele modelo inteligente, o equipamento geralmente ele é mais simplificado. Sim. Ele é simplificado. Se você modelar direto no Plant, sem ser os outros recursos de AutoCAD, os recursos de equipamento inteligente do Plant, ele já é mais simplificado, porque já é necessário apenas aquele É, nível, né? Só que a gente ainda se angustia quando fala assim, puxa vida, eu tenho um modelo aqui que tem pouca geometria e tal, isso aqui não vai ficar bonito, mas será que é importante? Eu acho que esse que é o debate que essa evolução do LOD vai trazendo. isso, que aí o que você falou aí é o seguinte, o plant ele está preocupado em ter o espaço e ter os bocais inteligentes no tanque, Isso. por exemplo. Mais nada, né? E aí vai ter os atributos dentro do tanque e tal, que você pode colocar lá peso, material e tudo. E é suficiente, né? É o suficiente, ele entende que aquilo é o suficiente para é, o projeto de plant layout. Diferentemente de quando você vai detalhar um tanque para fabricação, que aí você tem que detalhar Uhum. furação, detalhar chapa, costado, se o costado ele vai aquele escalonado, né, que ele vai diminuindo conforme a altura. Aí o Plant já nem serve para isso, né? Assim, você até pode fazer usando os recursos de AutoCAD do Plant, Isso, não é? mas Mas quando não você é pensa a nesse ideia nível, do plant. isso, você apuraria até para outro software, talvez, até, sei lá, para o Inventor, Isso, ou usaria o Plant, né? Ou usaria o Plant, mas naquela situação com as ferramentas de AutoCAD dentro do Plant, exato, não é isso mesmo? exatamente. O- eu acho que, se a gente pensar no resumo, seria mais ou menos o seguinte, dessa ideia do login, né? O nível de formação necessária. Ou seja, em resumo, um português coloquial seria mais ou menos assim: ah, beleza, precisa. Acho que é isso, precisa. Ah, eu preciso tem geometria maior, menor, não. O que que você precisa? Eu acho que é a pergunta que sempre a gente faz quando vai falar sobre um projeto, né?
E aí ele dá esse resumo, sabe? Fala, olha, nível de informação necessário. Isso vai ajudar a, a você, seria customizar, não é customizar, seria otimizar a energia de forma com que haja evolução, né? Isso até me chamou a atenção muito, porque é o seguinte, a gente, essa semana até pensei sobre o seguinte, a gente pensa muito sobre a evolução tecnológica, né? Mas a evolução de metodologia também, ela se torna muito É, importante para acompanhar, muito, muito, não é mesmo? sem Senão essa dúvida. evolução tecnológica nem existe, correto? Imagina o Sem seguinte, dúvida. né? E se eu tenho, imagina o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um Revit, ou um software, um Revit, ou Blender 3D, ou MacroStation, eu tenho um software que tem capacidade extrema de fazer uma geometria. Mas se a minha metodologia não está correta, eu vou usar ela de forma ruim. Exato. É isso mesmo, eu posso pegar um Revit e modelar tudo como se fosse um AutoCAD. Ou Parafuso seja, e porca. parafuso e porca. Mas vai chegar lá na frente, quer dizer, meu projeto vai demorar para poder finalizar, para com a informação que o cliente nem precisava, vai ficar caro para minha própria, para a empresa projetista, e no fim das contas, se a metodologia não estiver da forma, se a metodologia não for boa, a tecnologia não resolve. A Não, tecnologia, para você tirar mais tecnologia, você precisa melhorar a metodologia e vice-versa, né? E a tecnologia ajuda a metodologia a ser melhorada também. exatamente. A tecnologia ela tem que vir para atender a metodologia, né? Isso. Rodrigo, acho que Eu ficou acho que é uma isso, coisa né? interessante aí sobre o Loin. Hoje nós falamos aí sobre o nível de informação necessária. Uhum. Então, é uma discussão. Então, Então, se uhum. tiver alguma coisa, deixa aí nos comentários. O pessoal tem mandado algumas mensagens aí no Isso. particular sobre os vídeos. Pode deixar nos comentários aqui, não tem problema. Uhum. Bom que a gente vai discutindo, é, não Me ajuda tem bastante, isso ajuda muito, informação muito. Uhum. desnecessária, né? Todo mundo comentar, a gente discute, aprende um pouquinho com todo mundo. Então, deixe nos comentários, a gente vai deixar essa matéria aqui que a gente pegou aqui do SPBIM para Uhum. vocês consultarem aqui na descrição. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Valeu, E, pessoal. Se inscreve, né? Se inscreve, deixa o joinha e e ativa a notificação. isso aí. E vamos seguindo aí com os vídeos e fomentando as discussões, né? Hum. Vamos que vamos. Valeu, Vamos. pessoal. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais.